Esta videoaula do curso de Economia Florestal dá continuidade à série de videoaulas que apoiam as atividades do curso realizadas em sala de aula. Neste bloco, apresentamos o sistema econômico como a forma que o ser humano encontra para conciliar as suas necessidades ilimitadas frente à escassez. Mostramos quais são os agentes econômicos que atuam nesse sistema e resumimos os fluxos econômicos que surgem da ação desses agentes. Nesse contexto, definem-se também as 4 questões-chave que sintetizam as principais preocupações econômicas. Nós podemos representar um sistema econômico pelos 3 conjuntos que praticamente separam as instituições dos agentes econômicos que as utilizam para transformar os fatores de produção, visando o atendimento das necessidades básicas do ser humano. O que são esses fatores de produção? Como vimos no primeiro bloco, os fatores de produção são basicamente terra, capital e trabalho, aqui acrescidos da capacidade tecnológica e da capacidade empreendedora como fatores que estão à disposição da produção. Então, o capital terra constitui o conjunto de recursos naturais disponíveis, o fator trabalho é disponibilizado pelo conjunto de pessoas que constituem aquela comunidade, que, como vimos também no primeiro bloco, pode ser variável em função da pirâmide demográfica, da forma como as pessoas se distribuem nas diferentes faixas etárias, e o capital, ou estoque de instrumentos que são capazes de transformar e de aumentar a produtividade do fator trabalho e dos recursos naturais. Mas quem são os agentes que transformam ou que usam esses fatores de produção e que viabilizam os processos de produção? São as unidades familiares, as empresas e o governo. A ação desses 3 agentes permite fazer com que a produção ocorra. Nesse processo atuam instituições de natureza jurídica, política e social. Como interagem os agentes e se formam fluxos nesse sistema econômico? As empresas interagem com as unidades, produzem aquilo que as unidades familiares irão consumir e, em troca dessa produção, é feito um pagamento. Do ponto de vista do fluxo real, o que se troca são produtos pelo trabalho ou pelos fatores de produção que são disponibilizados por essas unidades familiares, podendo inclusive ser o acesso a recursos naturais. O fluxo monetário, equivalente a esse fluxo real, se dá na forma de pagamento pelo uso dos fatores, quer sejam eles trabalho ou recursos naturais, e as empresas retribuindo também com o pagamento pelos produtos. Entretanto, essas empresas e unidades familiares interagem com o governo, do ponto de vista das empresas, pagando tributos ou pagando pelos bens e serviços que utiliza e que são disponibilizados pelo governo. Da mesma forma, as famílias, ao utilizar esses fatores, tanto um como o outro, pagando tributos para que o governo possa atuar. Podemos classificar a atividade produtiva em 3 níveis, atividade primária, secundária e terciária, ao utilizar os fatores de produção. Nesse processo de atividade produtiva, gera-se renda e geram-se produtos finais. A renda na forma de salários, aluguéis e arrendamentos, royalties e lucros e dividendos e juros, e os produtos finais que podem ser consumidos logo após a sua produção ou que se transformam em bens de capital fixo que são capazes de aumentar a produtividade dos fatores de produção, quer sejam eles terra, trabalho, capital. Sobre esse processo, o governo cobra tributos que, se ao terem alta carga fiscal sobre os altos níveis de renda e baixa carga fiscal sobre os baixos níveis de renda, são chamados tributos progressivos, ou que, quando ocorrem em alta carga no baixo nível de renda e baixa carga no alto nível de renda, são chamados tributos regressivos. Uma terceira categoria seria aquela de tributos cobrados com igual carga sobre qualquer que sejam os níveis de renda da sociedade. As 4 questões chaves da economia, ao analisar esse processo, esses fluxos e esse sistema econômico, podem ser resumidas em 4. A eficiência produtiva, a eficácia alocativa, a justiça distributiva e o ordenamento institucional. A eficiência produtiva
é alcançada quando não há desperdício. Trata do emprego dos recursos, ou se preocupa com a forma como os recursos são utilizados. Se estamos num nível de pleno emprego dos fatores, não há desperdício, estamos no limite máximo de eficiência e os produtos são gerados da forma mais eficiente, com a máxima capacidade de produção. Temos uma situação em que, se eu quiser aumentar a quantidade de um produto, eu terei que diminuir a quantidade dos outros produtos, uma vez que os fatores de produção estão na sua plena utilização e a alocação desses fatores na produção de diferentes produtos provoca essa situação. Ou seja, posso produzir uma determinada quantidade de cada produto, mas para que a produção de um deles seja aumentada, no pleno emprego dos fatores, eu teria que reduzir os outros. Não há fatores disponíveis para aumentar os demais se eu aumentar um deles. De que forma poderíamos expandir a fronteira de produção? Essa fronteira só se expande se houver avanço tecnológico, que permita fazer com que os fatores de produção aumentem a sua produtividade. Dentre as diferentes possibilidades de produção, qual seria a melhor combinação? Essa é a escolha e é resultado de um conjunto de decisões, normalmente influenciadas pelo governo ou descentralizadas quando resultantes da livre atuação de empresas e de pessoas ou de unidades familiares. Então, essas escolhas são feitas e dirigidas ou por uma forte ação do governo ou pela forma livre de atuação dos demais agentes econômicos do sistema. Vamos fazer agora um intervalo para assimilação do conteúdo discutido nesta videoaula.